Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, a primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos. São Pedro está indo à casa de Cornélio, que não é judeu, é simpatizante do judaísmo. Ele percebe que Deus não faz distinção de pessoas, mas qualquer pessoa em qualquer nação que cumpre a justiça lhe é agradável. Então ele começa a fazer um sermão, porque Cornélio está com toda a sua família prestando atenção nas palavras de salvação que Pedro vem lhe trazer. E Pedro então diz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. O marco inicial do anúncio apostólico é o batismo de João. O batismo de Jesus por João no Rio Jordão. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Este é o meu Filho amado, no qual ponho o meu agrado. Andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe manifestar-se não a todo o povo. Prestem atenção, a ressurreição de Jesus não foi um fato público, uma notícia de jornal, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Jesus apareceu a numerosas testemunhas, mas não apareceu em público a todos. Não apareceu a Pilatos, aos sumos sacerdotes, à população de Jerusalém como um todo. Apareceu a testemunhas escolhidas. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, o Senhor voltará para julgar os que ainda estiverem vivos e aqueles que já estiverem mortos, que vão ressuscitar para receber a sentença. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Assim, Pedro faz esse discurso na casa de Cornélio, anunciando àquela família a salvação trazida por Cristo. Há necessidade de anunciar que Jesus ressuscitou, porque isso não é público, é algo que algumas testemunhas viram. E qual é a missão dos apóstolos? Anunciar: o Senhor ressuscitou. Nós comemos e bebemos com ele depois da sua ressurreição. Ele voltará para nos julgar. E para não sermos condenados no dia do juízo, ele nos concede o perdão dos pecados. Esse perdão foi concedido pela sua cruz. Na cruz ele demonstrou o quanto nos ama. E ao ressuscitar, ele demonstrou o quanto ele é poderoso. Se na cruz ele é todo misericordioso, na ressurreição ele é todo poderoso. Portanto, ele nos ama e ele pode nos fazer o bem. Ele pode nos livrar dos pecados. Esta é, de fato, uma boa nova. É uma notícia maravilhosa. Que mais poderíamos esperar do que uma notícia como essa? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. É o dia em que o Senhor ressuscitou. É o que nós cantamos no Salmo responsorial, o Salmo 117. Um dos versículos deste salmo diz: não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. E diz ainda: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus foi esta pedra rejeitada pelos homens, mas ele se tornou a pedra angular do edifício fundado por ele, que é a igreja. Esta igreja terá por fundamento um dos apóstolos, chamado Pedro, Simão, a quem ele mudou o nome para Pedro. A segunda leitura, tirada da carta aos Colossenses, fala sobre as consequências da ressurreição. Se nós fomos batizados na morte de Cristo. Morremos com ele pelo batismo e já ressuscitamos. O batismo supõe um mergulho e uma imersão. O mergulho representa a morte. A imersão representa a ressurreição. Todo batizado morre com Cristo e ressuscita com ele.
Então, São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, vós todos cristãos batizados, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, entenda-se, de Deus Pai. Aspirai às coisas celestes, não às terrestres. Corações ao alto. E o povo responde: o nosso coração está em Deus. Vós morrestes no batismo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Agora, portanto, não é hora de olhar para a terra, não é hora de ficar olhando para a direita e para a esquerda, é hora de olhar para a frente e de olhar para o alto, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. É para lá que nós vamos. E se estamos aqui, estamos de passagem, como Cristo fez a sua passagem, a sua Páscoa. O Evangelho traz a narrativa da ressurreição do Senhor segundo São João. São João, ao contrário de São Lucas, não fala de muitas mulheres, mas de uma única mulher indo ao sepulcro de manhãzinha, Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. E depois de exorcizada, ela andava com ele, andava juntamente com outras mulheres. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Por que ela foi tão cedo? Por amor. O amor nos faz acordar cedo para procurar o amado. Acordar cedo e fazer uma boa oração de manhã, uma oração prolongada, não a oração feita às pressas, é uma chave para a nossa vida espiritual. Quem não acorda cedo e dá um tempo bom para rezar, digamos meia hora, está exposto aos maiores perigos durante o dia e não vai ter força para vencê-los. Essa pessoa que acorda rapidinho e já vai trabalhar, já vai fazer café, já vai mandar os filhos para a escola, mas não se abasteceu de Deus, esta pessoa não vai conseguir vencer os seus vícios, não vai obter progresso espiritual. Maria Madalena acordou bem cedo e foi até o túmulo. Verificou que a pedra havia sido retirada. Na verdade, ela foi ao lugar errado, porque se ela se lembrasse do que Jesus falou, e falou 3 vezes, aquele dia era o terceiro, era o dia de ele ressuscitar. E o ressuscitado é vivo, e o vivo não está entre os mortos, não está no sepulcro. Mas ela foi. Ainda que tenha ido para o lugar errado, ela foi procurar o Senhor. Quando ela percebeu que o túmulo estava vazio, saiu correndo e foi anunciar a Pedro e a João. Por isso, Maria Madalena é chamada a apóstola dos apóstolos. Ela anunciou a ressurreição àqueles que iriam anunciar a ressurreição a todo mundo. Mas ela diz com tristeza, ela não está anunciando um fato alegre. Ela diz chorando ou choramingando: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Coitada. Ela está procurando um cadáver embalsamado. E quando ela não encontra o cadáver, ela fica triste. Devia ficar alegre, porque o cadáver não existe, ele está vivo. Mas ela não entende isso. A mente dela está obscurecida. Os 2 discípulos, Pedro e João, vão correndo então ao túmulo. João chega primeiro, porque é mais jovem, mas ele não entra. Dá o lugar a Pedro. Pedro entra e vê as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Este pano é chamado de sudário. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Depois entrou também João. Aí eles acreditaram. De fato, ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Pedro e João foram para casa, mas Maria Madalena ficou persistente. Qual foi o resultado da persistência de Maria Madalena no sepulcro? Primeiro aparece o anjo. Por que choras? A quem procuras? Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Aí ela vê o próprio Jesus, mas não reconhece, vê como ela está obscurecida. Senhor, se foste tu que o levaste, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Ela pensou que alguém fez a exumação do cadáver, colocou numa outra cova. Mas aí Jesus a chama pelo nome, Maria. Aí o olho dela se abre. Mestre, não me retenhas. Ir-te dizer aos discípulos e a Pedro que eu os encontro na Galileia. E lá foi ela anunciar: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor.
Mais uma vez, ela se faz apóstola dos apóstolos. O que a gente aprende com a persistência desta mulher é que quando a gente procura Jesus, sem desanimar porque não o encontrou, ele se dá a conhecer, como prêmio pela nossa perseverança. Mesmo estando a fé dela tão obscurecida, o Senhor se manifestou a ela. Não era lá o lugar dele, mas ele foi até lá para se dar a conhecer. Há uma mulher bem mais feliz que Maria Madalena. É Maria, mãe de Jesus. A grande glória de Maria é estar ausente no sepulcro. Ao contrário das outras, ela ficou em casa, porque sabia que o seu filho já estava vivo a essa altura. A fé fez com que ela ficasse de pé junto de Jesus crucificado e que não fosse chorar nem colocar perfumes no sepulcro do filho. E porque ela creu, Jesus apareceu a ela. A aparição de Jesus à sua mãe é um prêmio pela sua fé, que não vacilou. O grande perigo de todos nós é querer buscar um cadáver. E querer buscar um cadáver para quê? Para ressuscitá-lo? Nós não temos esse poder. O que nós podemos fazer com um cadáver? Nós jogamos perfume nele. O perfume não vai dar vida ao cadáver, mas vai fazer com que ele demore a se decompor. Vai fazer com que aquele mau cheiro fique disfarçado. E é só. O perfume não faz mais do que isso. O que significa isso? Em vez de você morrer e ressuscitar com Cristo e deixar o homem velho lá nas águas do batismo, você pretende fazer em si mesmo uma recalchutagem. Morrer e ressuscitar é demais. Deixar o homem velho lá, não. Eu vou fazer um disfarce na minha alma. Eu vou deixar de cometer os pecados mais estridentes, mas alguns eu vou continuar cometendo. Eu vou jogar fora só algumas coisas que ofendem mais a Deus, mas algumas que ofendem menos eu vou continuar fazendo. Por exemplo, a mentira, desobediência, maledicência. Tudo isso que eu faço diariamente e sempre confesso e nunca me emendo, eu vou continuar fazendo. E a confissão será para mim um perfume para esconder meus pecados e fazer de conta que eu estou arrependido. Horrível. Pessoas que fazem ou pensam assim não realizaram a Páscoa. Estão tão ansiosas pelo cadáver que se assustam quando vem Jesus ressuscitado. Para que a Páscoa seja verdadeira e não apenas uma imitação, convém, se é que nós já não fizemos isso, que nós renovemos de maneira perfeita as promessas do nosso batismo. Que Satanás não tenha nenhum lugar em nossa vida. Que qualquer pecado, mesmo os menores, seja expulso de nossa alma com veemência. Que a nossa luta contra o pecado não tenha limites e não tenha tréguas. Só assim poderíamos ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Como testemunhar ao mundo que Jesus ressuscitou se você não tem nenhuma aparência de ressuscitado? Como testemunhar ao mundo a ressurreição de Cristo se você não traz no rosto aquela alegria de saber que o túmulo está vazio e que o Senhor venceu a morte e que a ressurreição dele é uma prova e uma garantia da nossa ressurreição futura? Mas você só tem essa alegria se você já jogou fora o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências, e se você já se revestiu de Cristo. É deste testemunho que o mundo precisa. Vamos pedir a Maria Santíssima, a mulher ausente do sepulcro, a mulher vestida de sol no Apocalipse. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo que nos faça compreender e praticar as lições desta Páscoa, da Páscoa do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.